Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto aqui interessante. Nós vamos falar sobre coração quebrantado. Coração quebrantado. E vamos usar o livro de Jonas, que tem um assunto muito legal, muito interessante. A história de Jonas, essa trajetória de Jonas, nos dá, assim, várias lições muito importantes. E a história de Jonas é interessante. Antes de eu entrar aqui nos detalhes, deixa eu explicar. Eu sei que a maioria aqui já conhece a história de Jonas, né? Jonas era um profeta, e ele foi enviado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive, né? Nínive é uma cidade antiga, era muito antiga a cidade. Na verdade, ela foi fundada por um homem chamado Nimrod, que era bisneto de Noé. Então essa cidade era uma cidade onde o povo não tinha uma boa fama. E chegou um ponto que Deus chamou Jonas, enviou para lá para pregar contra a cidade. Então, Jonas, em vez de obedecer, a Bíblia diz que Jonas se prontificou, mas para fugir do Senhor. Desceu para o porto e pegou um navio que ia justamente para o lado contrário, né? E no meio dessa viagem, a Bíblia conta que o mar começou a ficar muito bravo, tempestades grandes, e os marinheiros ficaram desesperados. O que é isso que está acontecendo? Começaram a clamar cada um aos seus deuses, né? Que havia milhares de crenças assim. Começaram a clamar e nada, não funcionava, né? Convocou todos que estavam no navio para poder orar, para clamar, para ver o que acontecia. Aí procuraram Jonas, onde ele estava? No porão, dormindo, tirando um cochilo. Será que ele estava preocupado? Aí o marinheiro chegou e disse: que é isso, rapaz? O que se passa contigo? Todo mundo morrendo e você dormindo. Venha cá, clama ao seu Deus. De repente funciona. E aí tiraram a sorte, a Bíblia diz, né? Não sabemos como, mas há histórias, relatos antigos, que eles tiravam a sorte com uma garrafa, punha as pessoas assim em volta, rodava a garrafa e ela apontava. Para onde ela apontasse, era aquilo ali, era a sorte. Não tem isso na Bíblia, mas se usava muito isso antigamente. Se usava muito isso. E a Bíblia diz que tiraram a sorte e a sorte apontou para Jonas. Acredito que Deus moveu ali e apontou. É esse cara aí, né? A situação aqui, quem é o culpado? É Jonas. E eles perguntaram: quem é você? O que você está fazendo? De onde vem? Para onde vai? Qual é o seu povo? Quem é o seu Deus? Ou seja, encheram de perguntas. E na hora Jonas entendeu que era Deus e disse: olha, eu sou, né, israelita, hebreu, sou servo do Deus Altíssimo que fez o céu, o mar, a terra, e o que está acontecendo aqui é por minha causa. E o que a gente faz? Me joga no mar que o negócio resolve. E os marinheiros começaram a clamar e falar com o Senhor, dizer Deus. Aí eles já começaram a dirigir a palavra deles a Deus. Não queremos a culpa, não queremos o sangue desse homem sobre nós, o que faremos? E Jonas disse: olha, tem que me jogar fora. E jogaram. E o mar se acalmou. Interessante que quando eles fizeram isso, jogaram Jonas e o mar se acalmou, a Bíblia diz que eles começaram a adorar a Deus e fizeram votos ao Senhor. As coisas mudaram e eles começaram a adorar o Senhor, a agradecer a Deus. E a Bíblia conta também que Jonas, né, um peixe, grande peixe, uma baleia no caso, engoliu ele, passou 3 dias ali. E lá ele orou, clamou a Deus, né? Mudou o seu pensamento, disse que estava pronto para servir, que Deus era o Senhor que atendeu a ele, que atendia, assim, e tal. E Deus devolve Jonas para a terra e diz de novo: vá lá em Nínive e faça o que eu te mandei, vá lá pregar. Jonas vai, começa a pregar, começa a dizer para toda aquela cidade que dentro de 40 dias a cidade seria destruída se eles não mudassem de vida, não se arrependessem. E o que aconteceu? O povo ouviu, o povo se arrependeu, o povo começou a clamar ao Senhor. O povo se arrependeu completamente, ou seja, teve ali um coração quebrantado. Eles entenderam a palavra de Deus e se decidiram mudar de vida, decidiram realmente aceitar a transformação.
E também o texto diz que logo em seguida essa palavra, essa ideia chegou ao rei. E o que o rei fez? Desceu do trono, tirou as suas vestes, vestiu o pano de saco, sentou na cinza, se arrependeu, proclamou na cidade um jejum para todos, até para os animais. Houve um quebrantamento completo naquela cidade. E aí as coisas mudaram. A Bíblia diz que Deus mudou o seu plano, se arrependeu de destruir aquela cidade, e não fez isso. Né? E no capítulo 4, o final mostra que Jonas ficou chateado com isso. Jonas ficou triste, porque ele queria a destruição da cidade. Inclusive, logo no começo do capítulo 4, ele fala, não foi isso que eu disse, eu sabia, foi por isso que eu fugi, porque eu sabia que aquele povo ia se arrepender quando ouvisse a palavra, o Senhor ia perdoar, porque o Senhor, né, é generoso, é bondoso. Então, Jonas não queria isso. Jonas era um profeta, era um servo de Deus, mas ainda não tinha o seu coração quebrantado. Depois, não conta, não temos a história, o restante, mas Jonas não tinha o coração quebrantado. E sabe por quê? Porque ele conhecia a história de Nínive, conhecia que aquela cidade era uma cidade perigosa, uma cidade malvada, teria sido usado contra Israel e tudo mais. Então, a ideia de Jonas era que aquela cidade tinha que ser destruída mesmo. Quando ele viu que Deus perdoou, Deus mudou, ele achou ruim, ele disse, não é isso que eu quero. Né? Então esse é o livro de Jonas, fiz um resumo aqui da história de Jonas, dessa trajetória de Jonas. Agora vamos ver sobre esse coração quebrantado. Então nós vemos que o povo de Nínive não era realmente um povo bom, não era um povo que servia ao Senhor. Por isso ele mandou Jonas lá para pregar. Agora aí vem algumas perguntas que nós vamos entender. Primeiro, né, quem era Jonas? Jonas, por incrível que pareça, era um profeta, um servo de Deus, conhecedor da palavra e que deveria ser o primeiro a ter misericórdia, ter amor por aquele povo, e não tinha. Então, apesar de ser um profeta conhecedor da palavra, Jonas, na sua trajetória, estava se opondo ao plano de Deus, indo contra o projeto de Deus. E isso não é diferente de muitos de nós hoje. Hoje nós somos considerados o quê? Profetas, sacerdotes, servos e servas de Deus, povo, né, que anda na presença de Deus, que conhece a palavra de Deus e que tem uma trajetória a seguir. E a mesma coisa estamos fazendo, indo contra. Muitos, inclusive, estão fugindo. Né? Alguns aqui estão fugindo da presença de Deus. Alguns aqui estão fugindo do propósito de Deus. Alguns aqui estão fugindo do chamado de Deus. Não sei se Deus vai jogar alguém aqui na barriga de um peixe, mas tomara que não, né? Isso me faz lembrar uma coisa muito interessante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós estávamos fazendo uma viagem, e lá no Pará quase não tem estrada, só rios. Então a gente viajava muito de barco. Então essa brincadeira de Jonas acontecia todo tempo. Todo tempo acontecia. Quando pegava uma tempestade, alguém dizia, cadê o Jonas? Alguém já perguntava, cadê o Jonas? Mas isso era uma brincadeira. Mas aconteceu um dia de verdade, que estava uma tempestade muito grande. E uma irmã chegou e disse assim, gente, quem está em pecado aqui? Porque isso só pode ser pecado. Aí o pessoal já se assustaram. Aí um disse para o outro, só falta agora querer jogar alguém na água. Mas tudo se resolveu. Mas ela falou sério, quem está em pecado? Ela queria saber quem é que estava em pecado para orar, chamou o povo, vamos impor a mão, quem é que está? Confessa, a gente confessa. Aí foi que o irmão lançou a piada, só falta ela querer jogar alguém na água aqui também. Né? Então eu acredito que Deus não vai fazer isso com ninguém aqui, mas que tem muitos fugitivos aqui dentro, tem. Muitos estão fugindo da presença de Deus, da palavra de Deus, do compromisso com Deus. E isso não é bom. Isso não é bom porque Deus não vai deixar você fugir por muito tempo, sabia? Deus vai te trazer de volta. Aí você pode dizer assim, mas eu estou aqui na casa de Deus. Mas e o trabalho? E a obra? E o chamado? E o serviço? Então Jonas era um profeta, era um conhecedor da palavra de Deus, conhecia os planos de Deus. Ainda assim, estava fugindo. Por que ele estava fugindo? Porque ele sabia, como ele declara lá no capítulo 4, ele sabia que Deus era misericordioso e não ia destruir aquela cidade, apesar
de Deus ter mandado ele lá, dizendo que em 40 dias a cidade seria destruída, se eles não se convertessem. Jonas não quis ir porque sabia que Deus ia mudar os planos, não ia destruir a cidade. E ele queria que a cidade fosse destruída. Então Jonas era um profeta, um servo de Deus, um conhecedor da palavra, que estava pregando para aquela cidade, mas assim, tipo assim, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Então ele estava pregando, mas ele não estava torcendo para a cidade se arrepender. Ele estava torcendo para ninguém fazer nada e Deus destruir. Imagina só, qualquer um de nós aqui, servos de Deus, pregando, olha, Jesus é o caminho, Senhor, né? Ele salva, você aceitando Jesus, você não vai para o inferno. Agora, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Já pensou? É mais ou menos assim que Jonas estava. Olha, Deus pode mudar o coração de vocês, mas em 40 dias ele vai destruir a cidade. Então Jonas estava torcendo para que o povo fosse destruído, não era pela salvação. Então é um negócio estranho, porque nós temos que levar a palavra, fazer o plano de Deus, o contrário. Torcendo, orando para que as pessoas mudem de vida, aceitem Jesus e não continuem no caminho do inferno. Jonas pregava realmente contra a cidade. Ele declarava, né, a destruição, e era isso que ele queria. É verdade que se a pessoa morrer sem Jesus está no inferno? É verdade, mas nós não podemos querer isso para ninguém, nós devemos querer o contrário. E Jonas estava pregando justamente para que isso acontecesse. E qual era a missão dele? Justamente essa: pregar para aquela cidade se arrepender. A missão dele, que Deus deu para ele, vá lá e avise a cidade que eles têm 40 dias para se arrepender, senão a cidade será destruída. Essa era a missão dele. Mas era uma missão em que ele deveria pregar crendo que o povo ia se arrepender. E ele pregava querendo que o povo fosse destruído. Qual é a nossa missão? Qual é a missão que Deus tem dado para você nesses últimos dias? Pregar, mostrar, ensinar, ou simplesmente olhar e dizer, eu não te disse? Eu não te avisei? Olha, o futuro é esse. Olha, o que vai acontecer é isso. Tem muitas coisas que a gente não precisa de revelação, de ser profeta, para dizer o que vai acontecer na vida de muita gente. Nós sabemos que muitas pessoas, se continuar trilhando o caminho que está trilhando, não vai prestar. Não precisa muita coisa para a gente saber disso e ver isso. Mas o que aquelas pessoas precisam saber é que tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, que o Senhor tem poder para mudar a nossa vida, mudar tudo completamente. E é isso que Ele quer fazer em nós, e é isso que Ele quer fazer através de nós na vida das pessoas. Essa era a missão de Jonas. Levaram a palavra de esperança, a palavra de mudança, a palavra de transformação. Ele levou? Levou, mas do jeito dele, com um plano diferente no coração. Ainda bem que ele cumpriu a palavra, ainda bem que ele foi lá e transmitiu a palavra de Deus, que se houvesse arrependimento, a cidade, né, não seria destruída. Não é verdade? E Jonas, ao contrário do que Deus tinha dito para ele logo de início, o que ele fez? Fugiu, não é verdade? Fugiu. Isso está no capítulo 3, lá no capítulo 1, versículo 3, um texto que fala bem claro o que aconteceu. Olha só, voltando só um pouquinho aqui no assunto aqui, capítulo 1, versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir. Jonas se dispôs, mas para fugir. E é isso que tem acontecido com muitos de nós. Estamos dispostos para fugir. Estamos dispostos para dizer para outros fazer. Estamos dispostos para deixar para outro dia. Estamos dispostos para não se envolver. Estamos dispostos, mas para não gastar o nosso tempo na obra. Estamos dispostos, mas para não apoiar os que estão fazendo. Muitas vezes nós estamos dispostos, mas para fazer a coisa errada, né? Há uma disposição, mas não é boa. E Jonas, aqui a palavra diz, Jonas se dispôs, ele estava disposto, estava pronto, mas para fugir, e não para fazer a vontade de Deus. E é claro, né, como eu disse, lá no capítulo 4 ele fala, por que Jonas fugiu? Ele disse, eu fugi, eu sabia que o Senhor ia fazer era isso, eu ia mudar a ideia, e isso não ia dar certo para Jonas, como não deu. E qual foi a consequência
dessa fuga. No capítulo 1, do versículo 5. O que diz aí? Vamos todo mundo ler? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Qual foi a consequência dessa desobediência de Jonas? Qual foi a consequência dessa fuga de Jonas? Ele estava num navio no qual não era para ele estar, e os marinheiros estavam desesperados e jogavam fora as cargas para aliviar o navio. Então, irmãos, muitas vezes quando nós estamos fugindo da presença de Deus, quando nós estamos em desobediência à presença de Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus, não é só nós que sofremos, os outros também sofrem, quem está ao nosso lado também sofre. No caso aqui, olha o prejuízo que esse pessoal tiveram, jogaram toda a carga fora. Então, às vezes, nós estamos causando prejuízo às pessoas porque nós não estamos obedecendo. Há muito prejuízo para muitas pessoas. O pior prejuízo, o maior prejuízo de todo é quando nós desobedecemos, os outros vão sofrer também. Isso é prejuízo. Se sofrêssemos sozinhos, se só nós pagássemos o preço, né, é ruim, mas não é o pior. O pior é que, além de nós também sofrermos, pessoas ao nosso redor também sofrem, pagam o preço pela nossa desobediência. Então, não pense que você está pagando o preço sozinho. Outras pessoas também vão levar prejuízo junto com você. Então, os marinheiros aqui se desesperavam, jogavam a carga fora para ver se aliviava o peso, para ver se melhorava a situação, mas a culpa era de Jonas. Mas todos tiveram prejuízo ali, sem falar que quase todos morreram. Então, a consequência é bem clara. A consequência é clara. Quando nós estamos tentando fugir ou desobedecendo às ordens de Deus, desobedecendo o plano de Deus, a consequência, ela vem. A conta sempre chega. Nós precisamos entender que há uma diferença entre perdão e consequência. Há uma diferença. Então, o erro, a falha, o pecado, ele pode ser perdoado, sem dúvida nenhuma. Há um perdão. As pessoas perdoam, Deus perdoa, mas normalmente a consequência não desaparece. Não desaparece. Então, algumas das nossas falhas, elas passam até despercebido, mas a consequência mais na frente ela vem. Ou seja, de um jeito ou de outro a conta vai chegar. Então, não pense que por haver o perdão, tudo se acabou. Não. Eu me lembro de um acontecimento há muitos anos atrás, de um rapaz e uma moça que tiveram um envolvimento emocional, e ela acabou ficando grávida, ficou gestante, e houve uma confusão muito grande, muito grande. Acabaram não se casando, mas a confusão chegou a quase a morte. E depois tudo se ajeitou, houve o perdão, o arrependimento, as coisas realmente ficaram mil maravilhas. Mas a criança ainda ia nascer. Alguém ia pagar a conta. As consequências estavam lá. Então, o fato de haver perdão, o fato de poder corrigir o erro, não quer dizer que não houve uma conta, que não houve um problema, que não houve um prejuízo. E Jonas aqui foi jogado na água, o mar cessou, tudo ficou tranquilo, mas o prejuízo já tinha sido feito. Então, quando nós estamos em desobediência, pode ter certeza de uma coisa, não só nós estamos sofrendo, mas tenha certeza que pessoas à sua volta também estão pagando o preço, estão sofrendo. Amém? E o que aconteceu? Jonas, ali, depois que é jogado na água, dentro do peixe, o que ele faz? Ele ora, cai a ficha. Jonas, ele ali no peixe, e ele começa a clamar, ele começa a orar, ele começa a dizer, Senhor, realmente, o Senhor é bom, e tal. E ele se dispõe, Deus entende ali o coração dele, Deus vê que ele está disposto, Deus coloca ele de volta no caminho. Isto é um ponto muito importante, ou seja, está bem, inclusive no livro você pode ver que está no meio dessa situação.
do começo e do final da situação. O que está no meio? O arrependimento, a mudança de vida, a trajetória de Jonas, que estava completamente no rumo errado, e ali ele ora, e dali em diante Deus devolve ele para a terra para cumprir o propósito dele. De aí em diante as coisas mudam. É um ponto muito importante. Por que eu digo? Porque é onde nós precisamos, muitas vezes, cair a ficha e começar a orar e dizer: Senhor, realmente eu sei quem o Senhor é, sei o que o Senhor pode fazer, e eu que estou errado, eu preciso mudar, me dá uma chance. Me dá uma nova chance, eu quero consertar, eu quero fazer de novo. Então, às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós ficamos com vergonha, nós ficamos, retraídos porque já erramos, já estamos afundando, e muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito, as pessoas olham para nós já com desprezo, e às vezes a gente vai se afundando muito mais. É aí que tem que mudar, tem que parar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Eu sei que o Senhor pode transformar, eu sei que eu posso começar de novo. E essa atitude é uma atitude correta, é a atitude do crente, é a atitude do servo de Deus. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. Como Jonas, mesmo lá dentro da barriga do peixe, pronto para ser digerido. É hora de dizer: Senhor, eu sei quem o Senhor é, e eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Posso não estar enxergando nenhuma saída, não estou enxergando nada, não estou vendo recurso, não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque a tendência, da pessoa é dar mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Deus. As pessoas, normalmente, nem todos, mas uma boa parte, infelizmente, está ouvindo que Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, que Deus modifica, Deus abençoa, Deus abre as portas. Então nós estamos ouvindo isso todo o tempo. Aí chega alguém e diz assim: o diabo vai te dar uma rasteira. Ai, oh meu Jesus. Pronto, acabou com a pessoa, basta uma palavra. Porque muitas pessoas estão acreditando muito mais no que o diabo diz do que o que Deus fala. Então, mesmo que a situação esteja difícil, nas profundezas como estava Jonas, é hora de chegar e dizer: eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Se eu tiver uma nova chance, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou agir, eu vou cumprir a tua palavra. Jonas fez isso, ele cumpriu a palavra, ele foi lá, ele pregou, ele andou, ele mostrou que dentro de 40 dias a cidade seria destruída se não houvesse arrependimento. Ele cumpriu, ele não queria, mas ele fez. Esse é outro ponto também muito importante que nós precisamos entender. Tem muitas coisas que nós não queremos, não gostamos, mas é preciso fazer. Uma coisa que principalmente para muitos obreiros, muitos pastores, é muito difícil de fazer, é dar uma mensagem dura, puxando a orelha. A maioria não gosta disso. Mas tem que ser feito. Jonas aqui estava levando uma mensagem dura. Ou vocês mudam de vida, ou morrem. Era uma mensagem dura, pesada. Era bem provável, como acontecia naquela época, muitos profetas eram assassinados, apedrejados, presos. Então era muito provável que, de repente, Jonas podia ser um desses, apedrejado, assassinado, torturado ali, porque estava pregando contra a cidade, estava falando algo duro, algo pesado. E muitas pessoas são assim, não querem ouvir a verdade, não querem ouvir aquilo que é duro, aquilo que é pesado. Inclusive está no livro de Tessalonicenses, que nos últimos dias muitos vão se cercar de mestres, de pessoas que falam só coisas agradáveis, causando coceirinha no ouvido. Hoje nós estamos vivendo esse dia. Tem muitas pessoas que às vezes o pastor dá uma bronca, dá uma palavra mais dura, cobra um pouco mais da igreja, aí os irmãos dizem: vou lá para a igreja do fulano de tal, lá só é paz e amor. Sabe de uma coisa, irmão? Não existe só o céu, não, existe o inferno também. Eu queria, se dependesse de mim, não existia. Mas não depende. Eu queria que a Bíblia só tivesse palavras boas de sucesso, autoajuda. Todo mundo queria isso. Mas não é o que eu quero, é o que está ali. Então tem palavras duras na Bíblia que, graças a Deus por elas, porque se não fosse elas, nós estaríamos perdidos. Tem palavras na Bíblia que nos chocam. Tem mensagens bíblicas que nos deixam tremendo.
em desespero. Mas são essas mensagens que nos acordam. São essas mensagens que transformam. É muito fácil você chegar e dizer, Jesus te ama, né? Olha, existe um céu maravilhoso, é tudo uma bênção. Aí a pessoa só enxerga a maravilha. E aí lá fora está pecando, está errando, mas ninguém chegou para dizer assim, olha, esse outro lado aí te leva para o inferno. Se ninguém falar isso, não funciona. É como diz a Bíblia, né? A lei, ela mostrou o que pode e o que não pode fazer. Se não tivesse lei, não tinha pecado. Se ninguém disser não pode fazer isso, não tem nada errado fazer. É por isso que muitas vezes nós precisamos ouvir uma palavra que nos sacuda, que faz a gente enxergar quem nós somos, onde nós estamos, o que nós precisamos fazer. Porque amanhã ou depois, hoje, amanhã ou depois, nós vamos ter um encontro com Jesus. Uma vez estava falando sobre isso, sobre o encontro com Jesus, nós vamos ter um encontro com Jesus. Um rapaz disse, mas isso pode demorar muito. Eu disse, essa questão de tempo, irmão, para nós não interessa. Como assim, pastor? Jesus pode levar 100 anos para voltar, mas você pode ir hoje. De qualquer jeito, você vai se encontrar com Ele. Então, não importa se o fim do mundo, sei lá, como a palavra que muitos usam, a volta de Jesus, o fim do mundo, o fim dos tempos, a consumação dos tempos, tem muitas palavras. Ela vai levar 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos. No fundo, isso para nós não importa. Importa é que se nós formos hoje, para onde iremos? Porque, de qualquer maneira, Jesus voltando ou nós indo, vai haver um encontro. Estamos preparados? Então, há algumas palavras que elas são duras, mas são necessárias. E era isso que Jonas estava fazendo, era esse o trabalho dele. Pessoal, é o seguinte, vocês têm 40 dias. Ou muda, ou morre. Ou céu, ou inferno. Não tem meio termo. Jonas, depois que ele faz isso, que ele transmite a palavra, já aí, no capítulo 3, versículo 5, o que acontece? O povo ouve a palavra e diz o que aí? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior ao menor. O que houve ali, gente? Arrependimento, um aquebrantamento, um coração quebrantado. É diferente de um coração quebrado, coração quebrantado. Coração quebrado é alguém arrasado, destruído, na tristeza, no desespero. Isso é quebrado. E quebrantado é o início da transformação. Um coração quebrantado é um coração pronto para ser mudado, pronto para ser transformado. E esse povo, ao ouvir a palavra, demonstrou o quê? Um quebrantamento, um arrependimento. Ou seja, a palavra de Jonas, o trabalho de Jonas, a função de Jonas, a missão de Jonas era isso, e funcionou, e deu certo. Embora nós sabemos aqui que ele não queria isso. Mas ele foi lá e cumpriu, deu a palavra, dura, mostrou o que era necessário, e o povo se arrependeu. O povo se quebrantou, demonstrou um coração quebrantado, demonstrou uma necessidade de mudança. O povo demonstrou interesse em mudar de vida. É outro ponto muito importante que nós precisamos colocar na nossa vida. Demonstrar o quê? Interesse realmente em mudar de vida. Onde eles fizeram isso? Está aí no próprio texto, né? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde menor a maior. O que era isso? Era uma forma de mostrar que estava quebrantado, de se humilhar na presença de Deus. Estava pronto para fazer o que fosse necessário. Quando no Antigo Testamento você pode ver quando eles se vestiam de pano de saco e sentavam na cinza, ou punham cinza na cabeça, isso demonstrava que eles estavam prontos para obedecer, pronto para fazer qualquer mudança, pronto para deixar Deus transformar a vida deles. Havia realmente um quebrantamento de coração naquele povo. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Né? Logo em seguinte, versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive,
Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Olha o que o rei fez. Ele mostrou o quê? Que realmente era isso que todo mundo precisava, e ele, sendo o rei, sendo o líder, ele se humilhou, se quebrantou. Aí diz que ele desceu do seu trono. Significa o quê? Quebrantamento, se humilhar. Ele podia muito bem ter feito o seguinte: olha, pessoal, isso aí é verdade e nós vamos fazer. Todo mundo, então, agora está pronto para cumprir, vamos fazer isso. Não, mas ele tomou a iniciativa, desceu do trono. Descer do trono quer dizer se humilhar, se quebrantar. Não importa a sua posição, não importa quem você é. Na hora de cumprir a palavra de Deus, na hora de deixar Deus agir, nós precisamos o quê? Se humilhar, se quebrantar. Aquela história, né, que muitos usam, né, a pessoa chega num lugar ou na igreja, você sabe quem eu sou, sabe quem é aquele ali? Isso, para a obra de Deus, não interessa. Não importa. Não importa aqui o título. O que importa é quebrantamento. É um coração quebrantado. E é isso que o rei fez. Ele mostrou o quê? Liderança. Ele proclamou, ele anunciou que todos deveriam fazer a mesma coisa. Isso é liderança. Sentou-se na cinza, vestiu o pano de saco, ou seja, mostrou assim, Senhor, né, como dizer assim, olha, eu sou o rei da cidade, mas agora eu não sou nada, eu estou aqui, o Senhor pode fazer o que quiser, pode dizer, diga suas palavras. Estou pronto para uma mudança, estou pronto para uma transformação. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos cada dia. Estar pronto com essa disposição para que haja uma transformação. Quando o rei de Nínive aqui levanta do trono, tira as vestes reais, se veste de pano de saco, senta na cinza. Mostra aqui, irmão, bem claro a palavra aqui, a tradução para nós, quer dizer o seguinte, que quando nós deixamos o Senhor agir em nós, as coisas vão mudar. As coisas vão transformar. Por que muitas vezes não acontece? Porque nós não descemos do trono. Nós não tiramos as vestes reais. Ou seja, nós não queremos deixar, né, de ser quem nós somos. Nós queremos olhar para quem nós somos, para o que nós temos, o que nós podemos fazer. E queremos carregar tudo isso conosco. Não funciona no reino espiritual. Não funciona. Não adianta ser rei, não adianta ter vestes reais, não adianta ter dinheiro, não adianta ter casa boa, não adianta ter fama, não adianta nada. Quando chegamos na presença de Deus, no reino de Deus, o que importa é o quê? É um coração quebrantado, é alguém pronto para ser transformado. Isto é o que importa. A nossa vida aqui ela é passageira. O que nós temos aqui vai ficar. É importante termos bens aqui? Claro que é. Quem não quer, né? Todos nós queremos uma casa confortável, um carro melhor. Todos nós queremos ter o nosso conforto. E isso é bom. E Deus nos dá tudo isso. Deus nos dá. Deus tem prazer em nos honrar aqui na terra, nos abençoar aqui na terra. Todos nós precisamos ser abençoados. Como que nós vamos ensinar, pregar que Deus abençoa, né? E nós mesmos não somos abençoados? A gente vai ficar meio com vergonha. Então, uns mais, outros menos, é verdade, Deus nos abençoa. Mas quando nós nos quebrantamos na presença de Deus, Ele está pronto para nos usar no reino espiritual. Tem nada a ver com material. Nada a ver. Então, nós precisamos fazer como esse rei aqui, se humilhar, se quebrantar na presença de Deus e dizer, Senhor, estou pronto para as mudanças necessárias na minha vida. O que vai mudar na vida material? Talvez nada. É provável que, né, tudo vai melhorar bem mais ainda. Mas a nossa vida espiritual é que precisa da melhor e maior transformação. A nossa vida espiritual, ela precisa da maior mexida, da maior transformação, da maior mudança, é a nossa vida espiritual. Nós necessitamos fazer
com que a nossa vida esteja à disposição de Deus a todo momento. Aí sim, Deus vai nos usar tanto no reino espiritual, quanto no material. Deus vai nos abençoar na nossa vida espiritual e vai nos abençoar na nossa vida material. Mas tudo precisa estar dentro do plano de Deus, à disposição de Deus. Porque a palavra de Deus ela é clara. Nós precisamos estar quebrantado, né? Tem um salmo aqui, no Salmo 34, versículo 18, fala algo. Tem vários versículos, mas esse aqui chama muita atenção, né? Ele diz, Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor de quem? Quem tem o coração quebrantado. Coração quebrantado. É fácil, né? Muito fácil Deus agir na vida daquele que tem o coração quebrantado, que está pronto. Então, aqueles que desejam, irmão, aqueles que desejam ter um coração quebrantado, ser usados por Deus, estar dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus, precisa lembrar que 3 coisas são muito importantes: ouvir, aceitar e praticar. São 3 coisas que podem mudar completamente a nossa vida. 3 coisas que precisam andar junto. Se faltar uma, não funciona. As 3 têm que andar junto. Ouvir, aceitar e praticar. Esse povo aqui de Nínive, quando Jonas começou a pregar, pode ser que alguns deles olhou e deve ter dito assim, olha esse maluco aí, né? Olha esse doido aí, falando um monte de besteira aí. Mas eles estavam ouvindo. Eles ouviram. E o que aconteceu? Eles devem ter prestado atenção em mais algum detalhe. Olha, isso aí é sério. Isso que esse cara está falando aí, o negócio pode mudar. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Porque aceitando, você vai meditar, você vai pensar, você vai receber de Deus a revelação, o que precisa ser feito, o que pode ser feito. E o que eles fizeram? Ouviram, aceitaram e colocaram na prática. Começaram o jejum. Por que eles jejuaram? Porque através do jejum vem a sensibilidade para ouvir melhor a palavra de Deus. Tem uma matéria que eu lecionei, fala sobre vida e disciplina, e prática algumas coisas no seminário, e fala muito sobre isso, sobre o jejum. E algumas pessoas têm uma visão muito errada sobre o jejum. Tem muitos crentes que acham que, pelo fato de jejuar, o milagre vai acontecer, porque é bem perto uma coisa da outra, né? Aí muitas pessoas acham que o jejum faz milagre. Interessante. Mas o jejum não faz milagre. Se o jejum fizesse milagre, nós íamos proclamar um jejum aqui e resolver tudo. Deus é que faz o milagre. Para que serve o jejum, então? O jejum nos traz sensibilidade. Aí nós passamos a ouvir melhor a voz de Deus, nós passamos a entender melhor o plano de Deus, Deus nos dá sabedoria para agir, as coisas começam a mudar, e aí o milagre acontece. Aí você diz, não, mas foi porque jejuou. Foi porque Deus viu que você estava querendo mudança através do jejum. Se jejum fizesse milagre, seria fácil, proclamava o jejum e resolvia. Tem muitas pessoas que fazem jejum para emagrecer, tem muitas pessoas que fazem jejum para fazer troca com Deus, né? Olha, Senhor, eu estou jejuando, agora resolve o meu problema aí. Não funciona. Então, quando a Bíblia diz aqui, nós vimos aqui, esse povo aqui, proclamaram um jejum, porque eles queriam ouvir a Deus, eles não tinham esse costume. Eles não tinham esse costume de ouvir a Deus, de saber o que Deus queria. Então, quando eles viram que o negócio era sério, eles ouviram que a cidade seria destruída e que se houvesse mudança, podia mudar. Então, o que fizeram? Eles aceitaram. E à medida que eles aceitaram, correram logo para a prática. E o ato de sabedoria daquele povo é que eles o quê? Proclamaram um jejum. Porque quando nós jejuamos, nós ouvimos melhor a palavra de Deus. Pode ter certeza, quando você jejua, né, na linguagem popular, quando nós jejuamos, nós ficamos até mais inteligentes.
a gente consegue resolver as coisas com mais facilidade. Porque através do jejum, nós temos uma sensibilidade e Deus começa a falar, Deus começa a mover, Deus começa a mostrar para nós tudo que precisa ser feito. Aí você começa a ver os milagres acontecer. Diz, olha, funciona, o jejum dá certo. Por que dá certo? Porque Deus está perto de um coração quebrantado. E a pessoa que tem um coração quebrantado, ele ora, ele jejua, porque quer ver Deus agir. E eu creio, irmãos, que Deus está falando com cada um de nós hoje. Porque o Senhor tem mudado a nossa vida, o Senhor tem transformado a cada um de nós. Senhor, o que nós queremos realmente é ter um coração quebrantado na Tua presença. Queremos, Senhor, estar na Tua presença para que o Senhor nos dirija, nos ensine o que fazer. Não queremos, Senhor, essa atitude aqui de Jonas, estar disposto, mas para fugir da Tua presença. A Tua palavra diz, para onde fugirei da Tua presença? Não há lugar. Aonde formos, ali está o Senhor, a Tua presença. Então, Senhor, nos dê força, sabedoria, para cumprirmos o Teu propósito, o Teu chamado. A missão que o Senhor tem para nós, queremos cumprir, queremos fazer, Senhor. Mesmo que seja estar transmitindo uma mensagem dura, Senhor, mas se é para salvar, para restaurar, para transformar, Senhor, nós queremos cumprir, nós queremos obedecer. Obrigado, Senhor, por estar levantando aqui uma igreja comprometida com a Tua palavra, de pessoas que não fogem à responsabilidade, de pessoas que não fogem ao chamado, não fogem à missão, não fogem ao propósito, mas está disposto a servir, a fazer a Tua vontade. Oh, aleluia, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, e cremos que há de fazer maravilhas através de nós, na vida de outras pessoas, Senhor amado. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por falar com cada um de nós, transformar a nossa vida, mudar, Senhor, o nosso ser, nos dar, Senhor, ânimo, sabedoria, força para Te servir cada dia mais e melhor, Senhor. Oh, aleluia. Mais uma vez, Senhor, Te agradecemos por esses amados irmãos que estão nos assistindo pela internet. Visita cada um deles, Senhor. Derrama da Tua graça, do Teu poder na casa, no lar de cada um, cada pessoa, Senhor. Curando, restaurando, mas principalmente salvando, Senhor. Oh, aleluia. Te agradecemos também mais uma vez pelo pastor João Irmanice ali, Senhor, naquela cidade, naquela igreja. O propósito que o Senhor deu a ele, a missão que ele está ali cumprindo, Senhor, abençoa, Senhor. Sê com Teu servo ali, derrama sobre ele da Tua graça, conceda a ele, Senhor, saúde no corpo, para cumprir, Senhor, as tarefas que ele precisa fazer aí. Abençoa, Senhor, grandiosamente o Teu servo, a palavra que ele está levando, o estudo, Senhor, que vidas ele possam ser transformadas, restauradas completamente, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar levantando aqui nesta igreja homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, com o Teu reino. E nós cremos, Senhor, que através de nós, famílias inteiras vão chegar na Tua presença. Famílias inteiras hão de ser transformadas, quebrantadas também, no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Nos dê um dia de vitória, um resto de semana abençoado.